Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo, é um capítulo pequeno, são 12 versos. Diz assim Salomão: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grande aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada acontece, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Semana passada nós finalizamos o capítulo 5. E o capítulo 5 trata, nós vimos, sobre o problema daquelas pessoas, daqueles seres humanos que querem ter, mas não conseguem ter aquilo que desejam ter. As pessoas querem, mas não têm. Sonham, mas não conquistam. Desejam, mas não obtêm. E Salomão disse que isso era um problema. Aqui no capítulo 6 nós temos uma posição, uma situação diferente. O que nós temos aqui é alguém que tem tudo, mas por algumas razões, essa pessoa que tudo tem é incapaz de aproveitar aquelas coisas que possui. Salomão vai descrever um homem cheio de riquezas, cheio de bens, repleto de honra. Salomão vai falar de alguém a quem nada lhe falta, absolutamente nada. Tudo que a sua alma almeja, essa pessoa possui. Apesar de tudo isso, ele é incapaz de aproveitar aquilo que possui. E aí ele nos lembra que uma pessoa, ela pode ter tudo que a vida tem a oferecer e mesmo assim sentir-se miserável. Salomão diz, ele começa falando aí no verso 1, que isso é um grave mal. Ele começa dizendo: há um grande mal que vi debaixo do sol. É alguém que tem tudo, mas apesar de tudo ter, não é capaz de desfrutar de nada daquilo que possui. E aí Salomão então começa a fazer uma lista de decepções que o deixaram profundamente insatisfeito. E essa lista ela é seguida de várias indagações. Essa lista é repleta de várias perguntas que só Deus é capaz de responder. Aliás,
muitas pessoas enxergam a vida dessa maneira. Uma longa lista de decepções que acabam suscitando perguntas seríssimas acerca do Senhor. E aí, nessa lista de decepções, Salomão utiliza aquela didática do melhor do que muitas vezes é utilizado nas Escrituras. Ele vai utilizar essa didática para comparar uma coisa com a outra coisa. E aqui ele vai usar, então, um par de imagens contrastantes e chocantes, afirmando que a criança que já nasce morta, sem sequer ter um enterro digno, Salomão diz, essa situação é melhor do que a daquele homem que tem uma vida longa, mas não é capaz de desfrutar da riqueza que possui. O que será? O que será que poderia ser pior do que a dor, do que a escuridão de uma criança que já nasce morta? Será que existe algo pior, uma situação pior do que um aborto? Será que existe algo pior do que uma criança que vem a esse mundo e já nasce morta? Salomão diz, pior é a tragédia e as trevas daquele que vive para ter tudo, mas não conhece, não consegue desfrutar de tudo aquilo que possui, porque a satisfação que o homem pode ter naquelas coisas que tem só vem de Deus. E esse homem, ele tem tudo, mas ele não tem a satisfação que só Deus pode conceder. Salomão diz, o quadro dessa pessoa é pior. É algo mais terrível do que daquela pessoa que nasceu morta. E ao contemplar essa situação hipotética, Salomão então chega a cogitar o pensamento da não existência. Se a vida, foi o que nós vimos no capítulo 5, se a vida não tem possibilidade real de encher o coração, se a vida toda será gasta olhando para as coisas que nós perdemos e que são incapazes de encher o nosso coração de significado, se a vida toda vai ser correr atrás do vento, se o meu tempo será de insatisfação e arrependimento por aquelas coisas que ficaram para trás, que eu não consegui usufruir, se a satisfação, como nós vimos semana passada, se a satisfação não é garantida, Salomão diz, então, talvez fosse melhor que nós já estivéssemos mortos. É por isso que Eclesiastes 6 é considerado um dos capítulos mais sombrios das Escrituras. Esse capítulo é considerado ao longo da história pelos teólogos e comentaristas bíblicos um dos mais escuros, mais nebulosos da palavra de Deus. O que temos diante de nós nesses versos, então, é esse grande alerta acerca da verdade de que nem sempre, talvez na maioria das vezes, os nossos desejos, eles não serão satisfeitos nessa vida. O que nós temos diante de nós nesses versos de Eclesiastes 6 é uma advertência acerca do fato de que muitas coisas que acreditamos ser satisfatórias acabam sendo decepcionantes. A gente pensa que tem um monte de coisas na vida que quando nós as conseguirmos, quando nós as conquistarmos, elas vão trazer significado, elas vão trazer alegria, elas vão trazer sentido. Mas quando nós as conquistamos, nós percebemos que não é nada daquilo.
Situações das mais simples às mais complexas, das mais banais de um dia a dia, àquelas que são sonhos que a gente luta para obter. Não enche o coração, diz Salomão. Às vezes é um filme que a gente aguarda há muito tempo. Tem gente que vive aguardando filmes, que acompanham séries, filmes. Às vezes é um encontro com o qual a gente sonha há muito tempo. Às vezes é uma viagem que a gente parcelou em 20 vezes. Pode até ser bom. Mas quando vem a próxima? Porque quando a gente acaba de ter aquela experiência, a gente fica com essa sensação, foi bom. Mas quando a gente faz de novo? Não encheu. Não satisfez. A gente colocou a nossa esperança de que aquilo ia trazer uma alegria. Aí acaba. Foi bom. Mas eu preciso de mais. Porque não encheu. Olha a situação hipotética que ele cria, verso 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a idade avançada, mesmo que alguém tenha 100 filhos, diferentemente de hoje, naquela época em que esse texto foi escrito, muitos filhos era sinônimo de bênção. Na verdade, a Bíblia sempre associava muitos filhos como um sinal da bênção de Deus, como sinal de prosperidade. Salomão está dizendo, mesmo que alguém tenha muita prosperidade, 100 filhos era sinal de... Mesmo que alguém tenha. Às vezes uma pessoa tem muita prosperidade, mas não tem tempo de vida para usufruir a prosperidade. Aí Salomão então vai e cria uma outra situação. Ele diz, mesmo que alguém tenha 100 filhos, mas também tenha o quê? Muitos anos. Mesmo que ele tenha uma idade avançada. 300 anos. Muitos anos. Salomão diz, mesmo que você tenha muitos recursos, na figura dos 100 filhos, mesmo que você tenha uma idade longa, muito tempo de vida, mesmo assim, o seu coração não vai se fartar. Mesmo assim, o seu coração não ficará satisfeito. Qual é o ponto de Salomão aqui? A minha, a sua, a nossa tendência é de achar que o nosso problema, que o problema do coração humano é basicamente relacionado à falta de tempo e de dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, mas eu não tenho tempo. Eu tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. O nosso problema é falta de tempo ou falta de dinheiro. Mas aqui Salomão fala de uma pessoa que tem idade avançada, que vai viver muito tempo. Salomão fala de alguém que tem prosperidade, 100 filhos. E ele está dizendo, olha só, mesmo que você viva 1000 anos, você não vai fazer tudo o que você deseja. Mesmo que você viva 1000 anos, você continuaria tendo projetos inacabados na sua vida. Você continuaria tendo sonhos insatisfeitos. E no final das contas, é pura bondade de Deus não permitir que a gente viva 5 séculos. Porque esse mundo é um mundo mau. Esse mundo é muito estranho. E se nós ficarmos aqui por muito tempo, os nossos corações acabarão se partindo, ficaremos insensíveis, endurecidos com a vida por causa de tanto mal que a gente vê.
Então Salomão está dizendo, olha, a solução não é o tempo, a solução não são as realizações, os recursos. Ele diz, não adianta você ter 100 filhos. Se eu tivesse 100 filhos, eu colocaria 2 para fazer os serviços da rua, 2 para lavar o carro, colocaria lá uns 4 para fazer pesquisas, para eu ter conteúdo aqui para os meus sermões. Vai pesquisar isso. Depois que você pesquisar tudo, você me entrega aqui. Colocaria mais uns 3 lá para fazer pesquisa histórica para me ajudar nas aulas. Colocaria 3 para cozinhar, para deixar minha esposa tranquila. Vai comprar, Colocaria lá uns 4 para ficar respondendo mensagem do WhatsApp. Mais uns 8 para fazer compra. E colocaria um só para colocar o carrinho de compra no lugar. Depois que eu colocasse as compras dentro do carro. Quem sabe? Isso não resolve. Vai facilitar a minha vida. Salomão diz, não resolve. A dor da insatisfação no mundo caído é tão atroz que é melhor nem conhecer. Salomão diz, esse mundo é um lugar tão absurdo que mesmo você tendo tudo isso, ainda assim, a sua alma não vai ficar satisfeita. Salomão diz, melhor é nem nascer. Melhor é nem nascer. Olha como ele encerra a argumentação do verso 3. Garanto para você que um aborto é mais feliz do que ele. Salomão diz, olha, o problema do coração humano não é falta de dinheiro. O problema do coração humano não é falta de coisas, de pessoas, não é falta de tempo. O problema do coração humano é que esse ser humano, ele vive num mundo caído. Ele vive num mundo inerentemente insatisfatório. Ele vive num mundo sujeito à vaidade. Não tem jeito. Ele está aqui concluindo, cada vez com mais clareza, aquilo que ele vem defendendo desde o capítulo 1. Aqui, de uma forma ainda mais clara, ele diz assim, nada que é terreno, nada que é desse mundo pode satisfazer o nosso coração. Rico ou pobre, sábio ou tolo, viva pouco ou viva muito, tenha 100 filhos ou não tenha filho nenhum. Salomão diz, a satisfação da alma não pode vir de nada disso. Nada daquilo que nós fazemos pode encher o nosso coração. Nem o prazer sexual, nem o prazer físico, nem a comida, nem a bebida, nem videogames, nem filmes, nem risadas, nem viagens, nem amigos, nem música, nem mesmo a combinação de todas essas coisas são capazes de satisfazer o nosso coração. Ele diz, olha, os medidores humanos de comprovação de felicidade não servem. Porque nós temos muitos. A gente olha e fala assim, nossa, a pessoa tem um carrão, mora num condomínio, os filhos estudam em boas escolas, plano de saúde, dinheiro, viaja para a Europa. Medidor de felicidade. A gente chega à conclusão de que a pessoa é feliz por causa dessas coisas. Salomão diz assim, você é um tolo. Você é tolo. Não é isso. Não se trata disso. Nós não somos capazes de saber
Se alguém de fato está feliz simplesmente pelas coisas exteriores. Daí a urgente necessidade de sabedoria. Ele diz, porque é ela quem nos possibilita usar bem as coisas que Deus colocou nesse mundo. Ele continua com a sua lista de queixas. Ele já disse que a satisfação não é garantida, lá no capítulo 5. Ele se pergunta aqui no início se não seria melhor estar morto. Ele reconhece a vida vagante do seu apetite insaciável. Agora ele vai dizer, verso 10 a 12, que a vida é sempre a mesma e a velha história até a gente morrer. E quem sabe o que vai acontecer depois disso? Olha aí, verso 10. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu um nome. E sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Se você reparar, esses versos aqui, eles se encontram praticamente na metade do livro. E Salomão continua dizendo a mesma coisa que começou a dizer lá atrás. Ele está falando a mesma coisa. Quem tem acompanhado a nossa série de pregações aqui, sabe que parece que ele retorna lá no começo, com perguntas impossíveis sobre o sentido da vida. Salomão chega na metade do livro e ainda não tem todas as respostas. Razão pela qual, como disse há pouco, algumas pessoas encaram esse capítulo 6 como um dos mais pessimistas da Bíblia. Mas, se nós repararmos bem, Salomão, de uma maneira bem discreta, ele vai dizer que apesar de todas essas perguntas e questionamentos, apesar de não encontrar respostas para muitas das suas indagações, Salomão, de uma forma bem discreta, ele diz aqui que esse mundo sem sentido, ele está debaixo do controle soberano do Senhor. Ele diz aí no verso 10, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. Quem deu esse nome? Aquilo que vai acontecer já está escrito. Quem fez isso? De forma sutil, ele diz, Deus. Está no controle do futuro. Assim como de tudo que já ocorreu. Soberania, providência, são respostas que têm o poder de acalmar o nosso coração. Irmãos, por que as coisas nesse mundo, ou por que esse mundo tem coisas tão perversas? Por que nós vivemos num mundo repleto de coisas insatisfatórias? Salomão diz, porque isso é plano de Deus. Como assim? Como um mundo cheio de coisas perversas e cheio de coisas que não satisfazem o nosso coração, como que isso é plano de Deus? Nós somos peritos, nós somos especialistas em acharmos
que se o controle do universo estivesse debaixo da nossa vontade, as coisas estariam tudo bem, não é? A gente olha para as coisas que acontecem e nós dizemos assim: não é possível que Deus permite que essas coisas estejam acontecendo. Será que Deus é tão sábio assim? Mas olhe para as Escrituras e veja a sabedoria de Deus. Olhe para o plano perfeito de Deus, por exemplo, na cruz. Alguém vem de fora para trazer vida, porque aqui, nesse mundo, tudo é fumaça. A salvação desse mundo, ela vem de fora, não é encontrada aqui. O pior dia do mundo foi o melhor dia do mundo. Qual foi o pior dia do mundo? O dia que cravaram o nosso Senhor na cruz. Mas esse foi o melhor dia do mundo. A morte do Filho de Deus na cruz do Calvário é a melhor notícia que nós podemos obter. Diferentemente daquele asteroide que se colidir com o nosso planeta significa somente o fim, a notícia da cruz significa fim e começo. Alfa e ômega. Há sentido. E o sentido é o Deus homem, Jesus Cristo. Curiosamente, quando a gente pensa nesse mundo como algo fadado a fenecer, a nossa atitude, ela tem de ser oposta. A de simplesmente jogar tudo para o alto. Porque essa é muitas vezes a nossa tendência. Quando nós estamos lá, nos grupos de WhatsApp, e recebemos notícia de política, quando recebemos notícia de tragédia, quando recebemos notícia de coisas terríveis que aconteceram perto da gente, quando a gente vai recebendo aquelas notícias, a gente pensa assim: não é possível. Não é possível. Que mundo é esse? Salomão diz: olha, tudo quanto há de vir, já se lhe deu um nome. Tem alguém que está controlando tudo isso. E se você não tiver esta visão, esse entendimento, essa concepção, você enlouquece. Enlouquece. A nossa atitude, diz Salomão, tem de ser oposta, de simplesmente jogar tudo para o alto. Ele diz, deve ser uma via de mão dupla. Por um lado, a gente trabalha sabendo que aquilo que a gente faz ecoa na eternidade. Por outro, nós não tratamos os nossos castelos daqui como se eles fossem eternos. Isso é sabedoria. Dificílimo, mas é sabedoria. E aí então ele explica, olha, verso 12: quem sabe o que é bom para o homem? Você sabe? Eu pergunto, você sabe o que é bom para o homem? Quem sabe? Pergunta Salomão. O homem mais sábio que já existiu pergunta, quem sabe o que é bom para o homem? Durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Quem sabe? Quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? Deus sabe. Deus sabe. E esse deve ser o nosso descanso. Confiar que Deus sabe. E como que nós sabemos aquilo que Deus sabe que é o melhor para nós? Aqui, ó. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Deus pode. Essa deve ser a nossa esperança.
quando as coisas vão mal na sua vida. Hoje eu encontrei com uma pessoa e a pessoa foi falando assim: ó, está acontecendo isso. E está acontecendo também isso. E está acontecendo aquilo, ó, minha vida está um caos. E eu pensei assim: ela não sabe nada da minha. As nossas vidas, irmãos, passam por fases terríveis. A gente mal termina de lidar com um problema, aparecem 8. A gente tenta lutar contra esses 8, parece lá a cabeça da medusa, você corta uma, aparece 200. É o mundo no qual nós vivemos. Problemas na família, problemas na igreja, problemas na sociedade, problemas do emprego, problemas. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de ordem moral, problemas espirituais. E vão acumulando. Salomão diz: olha, quando o mundo vai mal e as coisas andam estranhas, nós precisamos nos agarrar no quê? Nesse que já deu o nome a tudo quanto há de vir. Salomão diz assim: olha, nós não vamos ter explicação de tudo, porque Deus não explica tudo, mas nós poderemos ter satisfação nele. Nesse mundo, alguns têm 100 filhos, outros não têm nenhum. Que loucura! Que loucura isso! Por que uns têm 100 filhos e outros que gostariam não têm nenhum? Nesse mundo, alguns vivem muito, 80, 90, outros morrem com 16, 22. Nesse mundo, alguns sofrem absurdamente. Nasceram na África, no século XVIII. Nasceram como escravos. Foram transportados num tumbeiro para a América. Apanharam, sofreram como escravos. Nasceu, viveu e morreu como escravo. Sofreu absurdamente. O outro nasceu na Califórnia, século XXI. Nunca precisou pagar o cartão de crédito, porque o pai e a mãe sempre pagou. Por que isso? Que mundo é esse? A gente não tem explicação para um monte de coisas. Nós não temos respostas detalhadas de cada decisão ou de cada ato da providência de Deus. Mas o que Deus nos chama a fazer? Apesar de tudo isso, encontrarmos satisfação nele. Deus nos chama a olharmos esta vida acima do sol. É o que Salomão está dizendo aqui. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O que Salomão está nos convidando a crer? Que Deus sabe o que está fazendo a cada dia e com cada dia. Irmão, se existe algo de bom nessa situação infeliz que é esse mundo, é o reconhecimento de que os nossos bens jamais podem nos trazer alegria duradoura. Se existe algo de bom em toda essa situação infeliz que Salomão descreve aqui, é o reconhecimento de que o pecado, ele quebrou esse mundo e o mundo está esfarelando. De que o nosso coração, ele anseia por algo
que está além daqui. É o reconhecimento de que nós habitamos em terras sombrias, governada por homens cruéis. C.S. Lewis foi um escritor e apologeta cristão do século XX, um dos grandes. Há um filme que retrata a vida dele chamado Terra das Sombras. Quem faz o papel do Lewis é o brilhante Anthony Hopkins. O filme retrata não a vida toda, mas uma fase da vida de Lewis. Ele ali já está amadurecido, mas Lewis nunca tinha se casado. E aí então o filme vai retratando aquele homem convertido, dedicado a pregar, a escrever, a ensinar, a fumar o seu cachimbo, a discutir teologia sobre a vida, a discutir a própria vida, a discutir sobre o universo. Está lá com um amigo dele, os amigos. Muito amigo do Tolkien. Escreveu lá O Senhor dos Anéis. Vai retratando as conversas, os diálogos, e ele vai vivendo, até que um dia, por acaso, ele conhece uma mulher, chamada Joy. Eles se casam. Em muito pouco tempo depois de casados, ela adquire uma enfermidade e morre. Lewis experimenta a fumaça mencionada por Salomão, o vapor desse mundo caído. E aí ele então começa a refletir sobre o fato de que ele não teria sofrido tanto se não tivesse conhecido aquela mulher. Porque ele não queria casar, mas ela apareceu e ele acabou se casando com ela. Ele não queria se apaixonar, mas ele acabou se apaixonando por ela. E ele viveu muito pouco tempo com ela. E aí ele diz: por que amar se perder dói tanto? Não tenho mais respostas, somente a vida que vivi. 2 vezes na vida me foi dada essa escolha, como um menino e agora como homem. O menino escolheu a segurança, o homem escolheu o sofrimento. A dor de agora é parte da alegria de depois. Esse é o acordo. Irmãos, o que ele está dizendo é que somente Deus. Por quê? Por que ele, se ele ia sofrer tanto por causa dessa mulher, e ele teve pouquíssimo tempo de relacionamento com ela, por que ele teve que conhecê-la? Ele diz: melhor fora que eu nem a conhecesse, ia sofrer menos. É mais uma das indagações que fazem parte da lista de decepções, dos questionamentos, e ele diz: olha, eu não sei. Somente Deus conhece as razões de tudo que se passa. Somente Deus conhece as razões de toda insatisfação, de todo sofrimento, de toda tristeza que nós encontramos neste mundo de sombras. Nós sabemos que a vida, ela caminha rumo a um grande final. Mas não é pelo acaso de um asteroide que vai se chocar com o nosso planeta, nem pela incerteza de um destino que a gente não pode conhecer. É parte do plano de Deus. É parte do acordo de Deus. Salomão encerra dizendo: olha, este mundo é um mundo cheio de sombras. Cheio de sombras.
Mas tem uma coisa: se existe sombra, é porque existe luz. Só existe sombra porque existe luz. E alguém de lá, nós cantamos aqui, alguém de lá esteve aqui e resolveu o problema. Jesus Cristo, o Rei sem sombra, veio da terra da luz e nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz. Por isso que nós lemos aqui que nós, por esse mundo, passamos pelo vale da sombra da morte. Jesus passou pelo vale da sombra da morte, para que nenhum de nós, quando morrermos, precisássemos passar por lá. O que cabe a mim e a você? Esperar. Enquanto esperamos, vamos vendo o que a gente pode aprender, mesmo nas sombras. Enquanto aguardamos, utilizemos a lâmpada que Deus nos deu para vivermos nesse mundo cheio de sombras. Enquanto esperamos, viajemos leves rumo ao mundo que se aproxima. Que Deus nos ajude a entendermos tudo isso que foi dito. Que Deus nos ajude diante dos capítulos sombrios os quais nós vivemos. Que Deus envie luz à sua vida. Que Deus possa esclarecer, trazer iluminação àqueles recônditos da sua alma, escuros, nebulosos. Que Deus possa lançar luz naqueles cantos escuros do seu espírito, que ninguém entra lá. E nós sabemos que ali, naqueles fossos e labirintos da nossa alma, só o Senhor consegue entrar. Que Deus nos ajude e que Ele possa usar essa mensagem, como tantas outras que você tem ouvido aqui ao longo de anos, para auxiliá-lo a continuar caminhando por esse mundo sombrio, sem sentido muitas vezes, e que nos traz tanta dor. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Ó Deus, há um grande mal que vi debaixo do céu, disse Salomão. Pessoas que têm tempo, têm recursos, mas não têm satisfação. Vivem vidas medíocres. Pessoas que têm aquilo que este mundo diz que é a felicidade. Pessoas que possuem os recursos, pessoas que possuem aquelas coisas que a sociedade afirma ser aquilo que traz alegria. Ainda assim são pessoas vazias. Ainda assim são pessoas tristes, porque elas não possuem aquilo que é a única coisa neste mundo capaz de trazer satisfação à alma humana, que é o teu Filho. Ó Deus, milênios atrás, Salomão já disse isso,
já dizia isso, já ensinava isso. Ó Deus, ajuda-nos a acreditarmos naquilo que nós temos ouvido aqui. Perdoa-nos quando muitas vezes ouvimos essas coisas e simplesmente as descartamos. Ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos posse de cada uma delas. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. É a nossa oração, em nome de Jesus.